Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de julho de 2021, 17 horas em ponto. Vamos começar o nosso webinar aqui da FIPECAF. O tema que nós vamos tratar hoje é esse desafio, né, que as empresas têm de como é que a gente desenvolve os valores e competências para alcançar verdadeiramente uma gestão humanizada, né? Todos os desafios que essa ideia traz. Que para muitos não é uma ideia nova, mas para muitos sim, mas que carrega, obviamente, né, um grande desafio aí de como é que a gente avança nisso, né? Vou trazer aqui algumas ideias, algumas reflexões. Vocês que estão participando podem ficar à vontade para no chat mandar perguntas. A minha ideia é falar um pouco e mais para o final abrir para ouvir um pouco de vocês também, tirar dúvidas, enfim. Então, podem usar a ferramenta do chat, fiquem à vontade aí para mandar os seus questionamentos, né? Bom, eu sou o Emerson Dias, sou professor aqui da FIPECAF, leciono aqui algumas disciplinas, desde contabilidade até as disciplinas de pós-graduação e MBA voltadas para a gestão de pessoas, liderança, e também na temática, né, de ética, gestão do capital humano. Tema que eu adoro, né, um tema que eu fui executivo por 2 décadas praticamente, né, em grandes corporações, liderei equipes grandes, né, cheguei a ter equipes de 250 pessoas, enfim, mas eu sempre gostei muito do aspecto comportamental dentro das organizações e na gestão, né? Então, comportamento humano ligado às finanças, ou como é que a gente toma decisões a partir de possibilidades financeiras, é uma área que me encanta demais. E isso, óbvio, mexe, né, com os nossos pensamentos, e se mexe com os nossos pensamentos, também se materializa muitas vezes nos nossos comportamentos, né? Ao longo da fala, vou trazer aqui alguns insights, mas basicamente esse é o meu a área que eu tenho me aprofundado mais nos estudos dentro da minha carreira acadêmica e como professor lecionando aqui na FIPECAF, né? Além da FIPECAF, eu faço parte da ANEFAC. A ANEFAC é a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. É uma associação que tem 53 anos. A gente promove muitos eventos, inclusive com parceria com a faculdade FIPECAF. E lá eu sou vice-presidente de capital humano, então eu cuido das pautas que têm relação com gestão de pessoas, com liderança, com carreira, que também é outro assunto que eu gosto bastante de estudar e falar, né? E além disso, o meu trabalho também, né, além de professor, é com esta marca, o Inédito Viável, que vocês podem, alguns acredito já conheçam das redes sociais, Facebook, Instagram e um canal no YouTube, onde eu coloco todo o meu conteúdo desses temas que eu pesquiso, que eu falo, entrevistas que eu dou na mídia, enfim, eu vou abastecendo lá essas redes sociais com esse tipo de conteúdo. Muito bem, hoje a nossa proposta é essa, falar de valores e competências para alcançar uma gestão verdadeiramente humanizada, né? E o que isso significa para as nossas vidas, para as nossas carreiras, para as nossas organizações. Acredito que já temos um bom quórum aqui de participantes, então vamos começar a nossa prosa. Bom, turma, deixa eu ver se eu consigo passar este slide aqui. Se ele vai passar com page down ou com... Opa, tem um chat aqui. Quem está falando no chat? Boa tarde a todos, boa tarde, Cláudio. Fique à vontade para fazer perguntas e mandar suas questões aqui no chat. Bom, queria abrir essa nossa conversa com essa seguinte reflexão aí que vocês enxergam na tela, né? Todo mundo fica feliz quando a bolsa sobe. Embora até algumas pessoas nem saibam, né, verdadeiramente o efeito que faz a bolsa subir e se é que elas terão algum tipo de benefício na sua própria vida. Mas, de uma forma geral, todo mundo fica feliz quando a bolsa sobe, né? Mas, no longo prazo, você precisa de propósito. Eu gosto muito dessa frase, essa frase está neste livro, né, que vocês visualizam aí na tela, este livro aqui, ó, Trust Factor, do Paul Zak. Paul Zak é um neurocientista, na verdade é um neuroeconomista, é uma pessoa que é um cientista que estuda o comportamento econômico dos indivíduos. Então, ele é conhecido como o vampiro
econômico, por quê? Porque ele faz muita testagem a partir de amostras de sangue, né? Ele coleta sangue, por exemplo, das pessoas para entender como é que as pessoas tomam decisões e se isso tem alguma correlação. Ele é o cara que fala muito da ocitocina, né, que é o hormônio o hormônio do amor, que inclusive é um outro livro dele chamado The Moral Molecule, né, que é a molécula moral. A ocitocina é aquilo que nos faz confiar nas pessoas, nas outras pessoas. Então ele estuda a correlação dos elementos químicos, que a neurociência tem avançado bastante, nas tomadas de decisões econômicas dos indivíduos. E ele escreveu este livro chamado Trust Factor, por quê? Porque ele diz o seguinte: quando a gente confia nas pessoas, a gente se enche de ocitocina. Ou seja, o que faz a gente confiar em alguém? É também um elemento químico do nosso organismo, né? A gente fica inflado, cheio de ocitocina, e por isso que a gente confia nas pessoas. E nesse livro ele vai discorrer sobre uma problemática comum nas organizações, que é a falta de confiança que as pessoas têm entre si. E ele vai falar o seguinte: olha, quando você não confia, você não performa. Porque o fato de não confiar faz com que você não entregue o seu total. Porque você está sempre desconfiando. E quando você está desconfiando, você fica na defensiva. Você não se entrega de corpo e alma, portanto, você não performa tudo que você poderia performar. E aí, o argumento dele é de que se a gente confiar mais uns nos outros, se a gente tiver organizações que a gente pode confiar, a gente vai performar mais e os resultados serão melhores. Inclusive para nós mesmos, né? Porque estar no lugar onde a gente confia nos enche de ocitocina, e ocitocina é o hormônio do amor. Então eu gosto muito dessa ideia, né, de combinar negócios, e negócios advém de decisões que você toma, mas que você privilegie o elemento humano nessa tomada de decisão. Então é por aí que a gente vai conversar hoje, essa tarde, neste webinar. Eu sempre também conto uma história que está no meu livro, né, o meu segundo livro, que é sobre gestão de pessoas, reflexões e filosofia prática sobre liderança. E essa história é uma história seguinte, né? Um viajante passou por uma estrada e viu as pessoas trabalhando. E ele então pergunta para um dos trabalhadores: escuta, o que você está fazendo aí? E aí um primeiro trabalhador olha para ele e fala: você não está vendo? Eu estou quebrando pedra. Aí ele fala: bom, pois bem, né? Tudo bem. Pergunta para o segundo colaborador: escuta, o que você está fazendo aí? E o segundo colaborador fala: olha, estou ganhando a vida, né? E aí ele olha para um terceiro trabalhador que está ali e o terceiro trabalhador fala para ele: escuta, nós estamos aqui construindo uma catedral. E o que essa história muito simples nos revela? Ela nos revela que quando você enxerga um fim, um destino, um propósito, um sentido naquilo que você faz, você se entrega de forma maior, mesmo que seja quebrando pedra, e mesmo que quebrar pedra te traga o teu sustento, mas você enxerga um sentido de estar ali, né? E esse sentido tem a ver com a ideia de confiar, tem a ver com a ideia de engajamento, com a ideia de propósito. Bom, quando a gente estuda engajamento nas organizações, e a gente vai definir engajamento como sendo a conexão que o colaborador tem do ponto de vista intelectual e emocional com a organização a qual ele trabalha. Então, o que é o engajamento? É o quanto eu estou conectado intelectualmente e emocionalmente com aquela organização para a qual eu trabalho. Isso é engajamento. E quando a gente mede engajamento, pesquisas mundiais, que já vem aí de uma longa data, é um pouco estranho, né, você perceber que o nível de engajamento é extremamente baixo. Ele começou em 2009 com 12%, subiu um pouquinho, mas 2020, eu não tenho o dado de 2021 ainda, né, ainda não saiu porque o ano não acabou, mas o dado do ano passado mostra que apenas 20% das pessoas que trabalham nas empresas do mundo estão verdadeiramente engajadas. E aí você pode olhar de dois ângulos, né? Nossa, 20% estão engajados, só que 80% não estão. Significa dizer que 80%, a maior parte da população que trabalha, não está feliz no que faz, não está engajada no que faz. E aí eu volto, né, no primeiro slide. Todo mundo fica feliz quando a bolsa sobe, mas no longo prazo você precisa de propósito. E olha só, hein? 20% apenas das pessoas estão engajadas nas suas organizações. Caramba, se eu estou falando que pessoas engajadas, que veem sentido,
que vem em propósito performam mais, significa que nós estamos subutilizando o capital humano. Por quê? Porque as pessoas estão simplesmente quebrando pedras ou ganhando a vida. Elas não estão construindo catedrais, porque não vem sentido naquilo que fazem. Né? E isso pode explicar muita coisa, né? O clima, a falta de confiança, a falta de perspectiva, a baixa produtividade, enfim. Isso pode explicar muita coisa. Ah, não gosto do Instituto Gallup. Tudo bem. Olha a pesquisa da ADP, com 27 mil funcionários também em 2014. Né? 14%, 2014 não, 2020, perdão. 14% das pessoas estão engajadas. No Brasil, 18%. Menos de 20%. Menos de 20% das pessoas que trabalham estão, de fato, engajadas nas suas organizações. Então, um outro achado importante dessa pesquisa é que há uma correlação entre estar engajado e ser resiliente. E o que é uma correlação? É quando as retas, né, sobem ou descem de forma parecida. Então, veja bem, mais dinheiro, mais bens. Ou se eu tenho mais dinheiro, eu compro mais bens. Então, as curvas andam junto. Isso é uma correlação. Né? Mais tempo livre e mais tempo de TV. Não necessariamente é uma correlação, porque eu posso alocar meu tempo livre em qualquer outra coisa. Então, correlação é aquilo que de fato se relaciona, né? E engajamento se relaciona, se correlaciona com resiliência. E resiliência é aquela competência que a gente precisa para aguentar o tranco da vida. A resiliência é aquela capacidade que a gente tem de ser como uma mola, né? Que estica, mas que volta para o seu local original, mesmo depois de esticada. E a gente precisa ser resiliente na vida, né? Eu sempre digo que a vida não é para amadores. A vida tem desafios gigantescos todos os dias. E a gente precisa ser resiliente. E para ser resiliente, um dos caminhos é estar engajado naquilo que se faz. Só que isso não é a realidade, né? Para a grande maioria das pessoas, porque apenas 18% das pessoas no Brasil estão verdadeiramente engajadas. E por que isso? Né? Quando a gente estuda, e eu leciono aqui na Faculdade de PECAF também a disciplina, né, de Teoria Geral da Administração, e eu sempre faço uma busca histórica sobre onde nós estamos. E nós estamos na famosa dita Quarta Revolução Industrial. E o que é a Quarta Revolução Industrial? É a fusão do mundo físico, do mundo biológico e do mundo digital. Né? Então, por exemplo, um olho biônico, uma coisa física, mas que ela é biológica porque ela supre uma necessidade de um olho natural. E ao mesmo tempo ela é digital porque ela coleta dados e esses dados podem ser usados em muitas pesquisas para descobrir correlações, tratamentos preventivos e várias outras questões. Então a quarta revolução nos proporciona isso. E a quarta revolução ela começa a partir da internet, anos 90. As outras três revoluções, a primeira é muito marcante, lá em 1750, quando se inventa a máquina a vapor, e depois de 30 anos disso, você tem as ferrovias conectando o mundo todo. O mundo fica menor a partir da primeira Revolução Industrial, porque as pessoas começam a se deslocar de cidade em cidade por conta do uso do trem. E aí, o que a gente conhece como aldeia global é que se começa, de fato, a interconectar. Depois vem a segunda revolução, que é com o advento da lâmpada, da energia elétrica, né? E você tem as produções seriadas, em massa, tudo aquilo, Ford, Taylor, todos esses caras. E a terceira revolução é quando vem os primeiros mainframes, os computadores. Né? O filme lá do Alan Turing, O Jogo da Imitação, um filme que mostra exatamente o começo da terceira revolução industrial. E o que acontece? Por que nós não estamos engajados? Nós não estamos engajados na grande maioria porque a gente ainda tem organizações que foram criadas com este padrão da primeira, segunda, terceira revolução industrial, que é um padrão de produção em massa, que é um padrão que prioriza processos e não pessoas, né? Onde o indivíduo é apenas uma peça que aperta botões, não é o elemento criativo da coisa. Então a gente usa processos, não necessariamente pessoas. Só que para coordenar o processo precisa de pessoa, então a pessoa fica coordenando o processo. Mas ela não dá tudo o que ela pode dar, aquilo que é mais humano, que é a criatividade, que é a intuição, né? Que é o sentimento, que é o afeto, que é tudo isso. Agora, quando você olha do ponto de vista histórico e sociologia, a gente vê que no começo da primeira revolução, as organizações elas são extremamente complexas, porque elas são departamentalizadas, elas são setorizadas, cheias de processos, daqui autorizações e etc. Mas as pessoas eram simples
E por que que as pessoas eram simples? Porque a vida era muito simples, você não tinha muitas opções, né? Nascia, crescia um pouco, ia trabalhar, casava e esperava a aposentadoria. Acabou. Essa de viajar nas férias, fazer festa de um ano no buffet, né? A vida era muito simples. Que roupa que você usava? As poucas que você tinha. Uma roupa para trabalhar, outra para sair no fim de semana. Quando saía, né? E sair era o quê? Ir na praça, tomar sorvete, no máximo, né? Aquela coisa toda. Então, a vida era muito simples aqui. Se você pegar os registros do século XVIII, XIX, a vida, né? Nem existia grandes cidades. A vida era muito interiorana, muito pacata, muito tranquila. As pessoas eram simples. Com o advento da tecnologia e tudo que isso veio trazendo, o que aconteceu? As pessoas deixaram de ser simples e passaram a ser complexas. Porque quanto mais alternativas para a gente escolher, mais difícil é, mais angustiante é. Né? Hoje eu posso tudo, eu posso fazer tudo, eu posso ser o que eu quiser. Não há grandes impeditivos, eu posso viajar para onde eu quiser. Agora não que estamos no período da pandemia, mas né, depois da pandemia volta essa liberdade. Eu posso pegar um avião daqui, tirar férias para lá e fazer o que eu quero, né? Não quero estudar presencial, vou para o online. Posso fazer o que eu quiser. A liberdade é gigantesca. E isso traz mais angústias, porque são mais escolhas que eu preciso fazer na vida. Né? Eu me comparo nas redes sociais. Então, um garoto de 18 anos, de uma tribo no século XVIII, ele era muito feliz porque ele era jovem, bonito, dentro de uma tribo, e se comparava com os antigos. Hoje, um jovem de 18 anos é infeliz. Por quê? Porque ele se compara com o mundo inteiro. E ele não é o Justin Bieber, ele não é o superastro do cinema, porque as redes sociais fazem que ele se compare o tempo todo com alguém. Então, né, eu tenho mais possibilidades, mais acessos, mas talvez eu não tenha tanta felicidade quanto eu tinha no passado, porque a vida era mais simples. Então, veja, há uma complexidade no ar muito maior. Por outro lado, as organizações buscam ser cada vez mais simples, né? Inteligência artificial, processos automatizados, tudo tende a ser muito mais simples, menos hierarquizado, menos níveis de decisões. Então, a complexidade, ela troca de lugar. E nesse momento em que a complexidade troca de lugar, é que a gente começa a falar de uma ideia de uma verdadeiramente humanocracia, e não mais de uma burocracia. Por quê? Porque para eu sobreviver na quarta revolução, eu preciso cada vez mais do elemento humano, verdadeiramente humano. Criatividade, intuição, afeto. Né? Aquilo que é verdadeiramente humano, não aquilo que é processo. Porque aquilo que é processo a máquina faz. Ela vai fazer cada vez mais. Aquilo que é humano, verdadeiramente humano, não. E é isso que a gente chama de uma humanocracia, né? É isso que dá título para a nossa conversa de hoje. Como é que a gente consegue fazer isso com as nossas organizações? Veja, opa. Bom, parte deste problema, né, da gente ter esse baixo engajamento, é isso aí, né? O organograma, conhecido nas organizações, ele surge no século XIX com esse cara chamado Daniel McCallum, que ele imita o organograma militar, general, capitão, etc. Por quê? Quais eram as organizações que existiam no século XVIII, XIX, que tinham grandes contingentes de pessoas? O exército e a igreja. Não tinha empresas, né? As primeiras empresas começam na primeira Revolução Industrial, empresas formadas como a gente conhece hoje, né? Porque tinha empresas desde 1600, mas não era como a gente conhece hoje, corporações e etc. Então ele vai imitar o organograma militar, que é comando e controle, é disciplina, né? Não é criatividade, é total disciplina. E ele traz isso para as organizações. As organizações se fundam a partir do organograma. Mas o problema é que as pessoas não são militares, as pessoas são civis. E o organograma não representa a realidade das relações que se constrói com humanos. É muito diferente. Né? As relações humanas, elas não são previsíveis. Elas não são quadradinhos e caixinhas. Sempre há surpresa no comportamento humano. Tá? Então, o organograma, que ajuda, de certa forma, a organizar, ele não representa aquilo que a gente precisa no que se chama hoje o mundo VUCA, né? E algumas pessoas já nem usam mais esse acrônimo VUCA, algumas pessoas já falam do mundo BUNny. Né? O mundo VUCA é porque o mundo é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. E para lidar com este mundo, você não pode ter um organograma rígido. É impossível. Tá? Aí as pessoas, não, o mundo não é mais VUCA, ele é BUNny, né? Porque ele é bright, ele é sensível, né? Ele é ansioso, ninguém aguenta mais esperar. Se você marca alguma coisa para daqui a 15 dias, fica todo mundo desesperado. Se você fala para o aluno, olha, essa resposta desse exercício eu vou dar na próxima aula semana que vem, o aluno quase morre, porque uma semana é muito tempo para esperar. Mas veja que o ser humano era muito mais simples no passado, ele esperava meses para receber uma carta de alguém.
Hoje a gente fica bravo porque o WhatsApp, a internet caiu, não tem WhatsApp. E a gente precisa até acelerar os áudios do WhatsApp, porque não tem paciência para ouvir um áudio. Precisa acelerar o volume, né? Como é que é? Ritmo 1,5 ou 2. Então a gente é ansioso, né? E o mundo não é mais linear, ele é exponencial. E é incompreensível. As respostas que você dá hoje não mais servem para amanhã. Tudo muda muito rápido. E além disso, há um crescimento da consciência nas pessoas e que exigem das organizações que elas adotem os famosos princípios ESG. E o que são os princípios ESG? As empresas são responsáveis pelo meio ambiente, pelo social e manter governança. Reputação hoje derruba preço de ações de empresas. Né? Empresas que, né, são taxadas como não contribuidoras para o meio ambiente também são, porque o consumidor refuta muitas vezes esse tipo de produto ou serviço. E se entendeu que sim, né, as empresas precisam olhar para o aspecto social também. Então, o ISD, que, né, a gente explora isso nos nossos cursos aqui na FBCAF, ele surge, né, da ideia do triple bottom line, né, que é o pilar da sustentabilidade, que é você ser responsável por people, profit and planet, né, lucro, pessoas e o planeta. Isso é o tripé que se chama o tripé da sustentabilidade, né, o people, profit e o planet. Então, eu preciso cuidar do lucro, ter, né, resultados econômicos, mas sem devastação ambiental, o planet, e cuidar das pessoas, o social. É esse cruzamento aqui que a gente vai chamar de triple bottom line, né? E o triple bottom line é o pilar da sustentabilidade. E é isso que se deriva hoje chamar de ESG, né? Os indicadores ESG nada mais são do que esses elementos aí com uma nova roupagem. E óbvio que isso muda o mundo do trabalho, porque isso exige novos modelos de organização, isso exige novos comportamentos da sociedade e, claro, isso modifica o perfil dos trabalhadores, né? Daqueles que estão lá ou quebrando pedra, ou ganhando a vida, ou de fato construindo uma catedral. Então, isso muda, né? Isso muda sensivelmente a forma como a gente conhece. Este caso aqui é um caso recente, né? O que é isso? Né? Um jogador de futebol recusando aparecer a sua imagem ao lado de um patrocinador. Né? E por que ele faz isso? Porque ele entende, né, que isto aqui, na visão dele, não faz sentido. Pô, mas isso é uma empresa de altíssima reputação? Sim, mas o produto faz bem para a saúde? A correlação, né, entre ganhar dinheiro e prejudicar a saúde das pessoas, fortíssima, estudos mostram isso. Ah, não, mas eu não posso proibir que as pessoas tenham seus hábitos da forma que queiram. Claro que não. Mas o mundo exige transparência, né? Recentemente, a Nestlé fez uma nota publicando que 65% dos seus produtos não fazem bem à saúde. E por que a Nestlé, um gigante suíço da alimentação, faz isso? Porque o mundo exige transparência, né? Padrões ESG. Se vamos ser socialmente responsável, deixa claro no rótulo que isso faz mal. Não me engane. Né? Deixe claro a origem de onde vêm esses produtos. É isso que a gente quer ver das organizações. Né? O mundo pede por essa transparência, é um comportamento do consumidor. E isso influencia outros, né? Porque bastou ele fazer, no dia seguinte o Pogba também estava fazendo, e depois tinha mais gente fazendo, copiando o modelo. E por que isso? Porque toda mudança cultural começa com alguém liderando. Alguém que lança essa ideia, né? Portanto, alguém que lidera, alguém que lança essa ideia consolida na opinião de alguém, essa opinião se transforma numa atitude, essa atitude se transforma num comportamento, este comportamento influencia um grupo, e este grupo se comportando de forma coesa é o que a gente chama de cultura. Né? Então, a mudança cultural, ela sempre passa por liderança. Não é à toa que um Cristiano Ronaldo, né, faz esse comportamento e as pessoas vão imitar o comportamento dele. Por quê? Para ser líder, basta você ter seguidores. Para ser líder, basta você poder ter poder para influenciar as outras pessoas. Isso é, na essência, a liderança. Qualquer modelo e teoria de liderança passa por dois elementos: poder e influência. Se você tem poder, exerce influência, você lidera. Pois bem, então o que a gente precisa? A gente precisa de lideranças que enxerguem além daquilo que está posto, né? Que enxerguem para onde vamos, que enxerguem para onde a gente pode caminhar.
não que repita aquilo que está dado, aquilo que está estático, né, que se apresenta. Não, mas quais são as soluções? O que a gente pode fazer, né, neste mundo VUCA ou neste mundo BUNNY, o que a gente pode fazer para ir além, né, para encontrar soluções além das óbvias. E isso exige de nós liderança. Eu sempre digo que liderança, né, é aquele que viabiliza o inédito. E o inédito é aquilo que a gente quer que se torne viável. O inédito é aquilo que a gente não é e não tem, mas que a gente quer ter ou ser. Portanto, ele tem que ser viável, esse inédito. E a liderança vai fazer isso, né? A liderança é aquela que entende o momento e nos leva, né, nos influencia para um patamar maior e melhor. E esse caminho nunca é uma reta. Esse caminho tem altos e baixos, né? Mas a liderança é aquela que determina a direção, ou seja, aponta a visão, qual é o inédito, inspira as pessoas a caminharem em sentido àquele inédito e mobiliza para a realização. Por isso, o elemento da liderança é tão importante em qualquer mudança cultural, e mudança cultural é o que a gente precisa muito e cada vez mais. E isso é possível. Por que isso é possível, né? Carol Dweck, PhD, vai dizer que, através dessa palavra tão usada, né, o mindset, que é o nome do livro dela, ela vai dizer que tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que tem a mentalidade fixa, que é aquela pessoa que entende que chegou até aqui e está bom, e aquela que tem a mentalidade de crescimento, que são as pessoas que participam de um webinar numa quinta-feira, porque querem aprender, querem conhecer coisas novas. Então, estão buscando crescimento, estão buscando melhorar o seu padrão de educação, buscando melhorar a sua visão, ampliar, né, a sua possibilidade de trabalho, ampliar o seu escopo, as suas competências. Por quê? Porque acreditam que podem, sim, através da educação, do treinamento, evoluir. E é isso que a gente entende, né? Formar líderes melhores é o que vai fazer a gente avançar como sociedade. E isso, né, quando a gente fala de líderes, são pessoas dentro das organizações, de fato, fazendo a diferença. Agora, só serão possíveis de fazer essa diferença se a gente conseguir estar de fato motivado, se a gente conseguir enxergar que nós estamos construindo uma catedral. E o que é construir uma catedral? É quando a gente consegue reunir autonomia, ou seja, eu preciso ter o meu espaço de criatividade do meu trabalho, né? Eu posso estar quebrando pedra, mas eu tenho que ter autonomia para escolher o melhor jeito para quebrar essa pedra. Eu preciso dessa autonomia, porque isso é humano. E o fato de eu ter autonomia me leva a conquistar a excelência, porque quanto mais eu faço, melhor eu fico. E ser excelente, ser competência em algo, em alguma coisa, é um dos elementos da felicidade, da motivação, do engajamento. Por que eu venho aqui todo dia? Porque eu me melhoro todo dia. Tenho um desafio novo, eu me aprimoro, eu me torno bom nisso e eu tenho autonomia para fazer isso. E é isso que fundamenta um propósito. É quando eu acredito que aquilo que eu faço tem sentido, tem significado, tem propósito. É isso que me engaja. E quando eu me engajo, né, é mais ou menos como diria o Platão, é quando eu saio da caverna, porque eu vejo que há outras possibilidades além daquelas que eu via. E quando eu vejo isso, eu quero contar para as outras pessoas que também existem outras possibilidades. É isso que nos dá autonomia, é isso que aumenta o nosso engajamento, né? E é isso que muitas vezes nos faz também feliz. Portanto, essas ideias são as ideias que a gente pensou quando a gente desenhou este curso aqui da FPCAF, Liderança, Comunicação, Ética e Negociação, habilidades essenciais para quem quer de fato liderar de verdade. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser o CEO da empresa. Não. Você tem que ser aquela pessoa dentro da sua organização que de fato faz a diferença e lidera. Né? Porque quando você faz a diferença, você lidera por reputação, por autoridade. Você nem precisa ter o cargo. Muita gente lidera sem ter cargo. Não é relevante o cargo. O comportamento é que faz da pessoa ser, de fato, uma liderança. Faz com que as pessoas queiram se espelhar naquele comportamento. Né? É isso que muda uma sociedade, como a gente mostrou alguns slides atrás. Esta é a ideia, né, deste curso que a gente montou aqui na FPCAF. E a gente também aproveita para dizer a você, aqui é um pouco, né, do que a gente trabalha nesse curso. A gente tem 3 grandes blocos, né, linhas mestres, que é falar sobre liderança, ética e estratégia. Ou seja, como é que eu penso estratégias de negócio, né, de forma ética, porque isso tem a ver com os padrões ESG exigidos pela sociedade contemporânea. Quais são as competências? Nós estamos falando de valores e competências para uma liderança verdadeira. E como é que a gente coloca isso em ação? Como é que a gente monta planos de ação?
Isso tudo passa por liderança, estratégia, cultura, ética, né? Contrato psicológico, como é que a gente forma isso, inteligência emocional, que é a maior soft skills, a mais importante para momentos como esse que a gente vive, de um mundo Bright ou de um mundo VUCA, né? Como é que a gente se equilibra emocionalmente num cenário completamente difícil, complexo e muitas vezes sem respostas, como é que a gente consegue se manter coeso, né? E fundado em valores e não se prejudicar do ponto de vista de saúde mental, num cenário tão incerto, tão complexo. Comunicação, né? O nosso tipo psicológico, feedbacks, não há diálogo, não há relação que sobreviva sem a capacidade de ouvir e dar feedbacks. Negociação, porque o mundo é polarizado e cada um quer ter a sua razão. E como é que a gente faz a diferença nas relações, né? Negociando as diferenças. E é importante que tenham diferenças, né? Que bom que tem diferenças, porque se todo mundo fosse igual, não haveria o que compartilhar. Mas o fato de não ser igual gera conflitos, e esses conflitos vão ser mediados, porque é através da mediação do conflito que a gente encontra inovação. Isso é muito claro, né? Como é que a gente faz reuniões produtivas, a gestão do conflito, como eu falei, e como é que a gente monta boas apresentações. Então, esses são os elementos que a gente apresenta no curso, que a gente oferece para você, inclusive, né, para quem quiser participar usando este cupom que você enxerga aí na tela, né? Você consegue um desconto de 25% no preço, usando este cupom aqui, e você tem informações neste WhatsApp ou direto no link que eu posso colocar para vocês aqui no chat também. Bom, de forma geral, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, era isso que eu queria trazer para vocês como principal mensagem, né? O que embasa essa ideia de uma humanocracia dentro das organizações, que é verdadeiramente soltar o lado humano das pessoas para pensar de forma criativa, inovadora, construir novos modelos de negócio e sair dessa burocracia que nos trouxe até aqui. Foi importante? Claro que foi. A gente caminhou, a gente avançou, mas não é mais suficiente, né? Daqui para frente a gente precisa conseguir, de fato, ter companhia. É isso que vai nos levar a patamares melhores de produtividade e de prosperidade e de bem-estar na sociedade, né? É isso que a gente espera. Muito bem. Perguntas, se vocês tiverem, agora podem encaminhar aqui no chat, a gente vai esclarecer, se quiserem que eu volte em algum ponto, fico à disposição de vocês para a gente bater este papo. Vamos lá, perguntas? Oi, Emerson. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Esse é um curso, é um MBA, qual que é a duração do... Esse curso é um curso de 20 horas, ele é um curso assíncrono, né? Ele tem um e-book e tem videoaulas, e depois, ao final, para você ter a sua certificação, você tem uma provinha para fazer, para concluir o curso e ter o certificado, né? Inclusive, quando as pessoas são contadores, auditores, que elas precisam ter a pontuação, ter os 20 pontos lá da educação continuada do CRC, este curso a gente conseguiu cadastrar no CRC com bibliografia, porque esse curso basicamente ele saiu da minha dissertação de mestrado, que foi uma pesquisa com o público de profissionais da área de finanças e contabilidade. Então a gente conseguiu encaixar este curso também como sendo um curso para que auditores, contadores e profissionais da contabilidade pudessem validar, né, pudessem usar como pontuação da educação continuada. Então, se você é desta área, você pode fazer esse curso que você vai ter 20 pontos, que é metade, né, da carga que você precisa ter anualmente para a educação continuada do Conselho Regional de Contabilidade. Então, é um curso de extensão, tem certificado, curso de 20 horas, com apostila, livro e videoaulas. E você faz, né, o bom, como ele é uma aula assíncrona, você faz ele no tempo que você quiser fazer. Obrigada.
Mais perguntas? Podem mandar pelo chat, se não quiserem falar diretamente pelas câmeras. Alguma pergunta em relação a algum tema atual que tenha, né, saído aí, que tenha visto e que talvez eu não tenha abordado aqui? Podem ficar à vontade, gente. A ideia aqui é conversar. Lembrando que hoje, ainda às 19 horas, nós também vamos fazer. A gente tem aqui na FPCAF uma pós-graduação em gestão de risco, governança e compliance. E hoje, às 19 horas, eu estou dando a disciplina de ética, conduta, gestão do capital humano. E essa aula vai ser aberta. Essa aula acontece às 19 horas. Também, se você quiser participar, é só fazer a sua inscrição. E a gente vai ter, tem os alunos matriculados, né, da pós-graduação regular, mas a gente vai receber alunos visitantes para demonstrar um pouco do conteúdo dessa disciplina, desta nossa pós-graduação, que passa também por alguns pontos que a gente traz aqui no nosso curso de liderança, né, mais focado nos aspectos de compliance, mas são temas que são muito próximos, né? Falar de liderança empresarial, de ética empresarial, não tem como você não esbarrar nas questões de compliance, que é o regulatório mais forte do momento. Turma, vocês estão muito calados. Não tem perguntas? Não tem dúvidas? Sugestões? Ó, eu vou mandar para vocês aqui, né? Este é o link deste curso. Eu posso mandar também o link, se vocês quiserem, para participar da nossa aula aberta hoje às 19 horas. Temos uma pergunta aqui. Com a realidade de hoje, muitos empregados estão em teletrabalho. Como motivar pessoas e processos? Pois é, isso é uma questão importante, né? Essa questão do teletrabalho, e todo mundo acredita, né, que isso vai ser a nova realidade, vai ser, né, cada vez mais um modelo híbrido, não tem como fugir dessa questão do teletrabalho, mas eu acredito, particularmente, que a gente, como humanos, a gente não consegue uma vida apenas virtual, a gente precisa de também contato, sociabilidade, né? O Aristóteles, quando ele escreve o livro Ética Nicômaco, que é um livro que ele escreve para o filho dele, né, para dizer para o filho dele o que vale a pena na vida, ele cunha uma frase que para mim é uma das coisas mais belas, e a depender do momento que você põe a vírgula, ela pode mudar completamente o sentido, né? Que é uma andorinha só não faz verão. Essa frase é uma frase de Aristóteles. Por quê? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que o homem é um animal social, e quando eu digo homem espécie, não gênero, né? Podemos trocar hoje numa linguagem mais correta de ser humano. O ser humano é um animal social, ele não vive de forma isolada. E, inclusive, isso é um dos temas que a gente trabalha quando a gente fala de empresas humanizadas, né? Ela precisa ter contato com as pessoas. O ser humano, se ele não come, se ele não bebe, se ele não se protege do extremo calor e do frio, e não se relaciona com outros humanos, isso é tão cruel quanto não comer, não beber, não se abrigar do extremo calor e do extremo frio. Ou seja, a solidão mata, né? O ser humano precisa do contato, o ser humano é gregário. Então, eu acredito que, por mais que estejamos num momento de pandemia e que requer distanciamento social, em breve, se todo mundo colaborar e tomar vacina, a gente vai resolver isso, né? A gente vai resolver isso. E ao resolver, mesmo que a gente tenha modelos de teletrabalho, a gente precisa estabelecer pontos de contato. Por quê? É o contato visual, é o relacionamento que gera a maior parte da inovação e gera motivação nas pessoas, né? Nenhum homem, o John Dewey dizia, né, que nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo. A gente precisa se conectar. Então, eu entendo que é uma questão momentânea e que vai passar, e quando passar, a gente precisa estabelecer, mesmo que organizações queiram fazer coisas híbridas, que a gente consiga ter pontos de contato de tempos em tempos, porque isso é uma necessidade humana. Esses dias eu li um artigo onde a pessoa dizia que a gente está perdendo a habilidade de comunicação, porque como a gente só conversa por tela, então a gente fica muito limitado a esse quadradinho da tela. E a gente precisa entender a expressão corporal como um todo até para poder confiar em alguém. Porque quando a pessoa diz alguma coisa e o corpo diz outra, no online você não percebe.
E veja, eu comecei essa conversa aqui falando sobre confiança, sobre a ocitocina, quando a gente confia em alguém, não confia. E para confiar, a gente precisa visualizar o todo. E esse quadradinho da tela não nos dá essa possibilidade. Então, a gente está perdendo a habilidade de comunicação usando apenas tela. Por isso, eu acredito que a gente vai precisar estabelecer pontos de contato, né? Tão logo se todo mundo esteja vacinado, a gente consiga se reencontrar, porque isso é vital para as relações humanas. É uma questão do momento, mas não é uma questão que pode ser forever, né? A gente tem que estabelecer pontos de contato. Qual o percentual de engajamento dos empregados das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo a Great Place to Work? Olha, eu tenho até esse dado, mas eu não tenho ele aqui na minha mão agora. Mas ele é acima dessa média, esse percentual. Se não me engano, ele é acima da média. Mas ele não assim, uma coisa também gigantesca, mas ele é maior que essa média geral. Essa pesquisa que eu trouxe do Gallup é uma pesquisa mundial e a da ADP, ela também é mundial, mas ela faz um recorte Brasil, né? E quando você pega as Great Place to Work, porque o Great Place, ele tem inclusive o modo de medir é muito interessante, né? Porque ele mede a relação do funcionário com o superior, a relação com o trabalho e a relação com os pares, né? E no modelo que eles mensuram, então é um modelo bem interessante porque contempla as várias perspectivas que a pessoa está inserida. E, de fato, elas têm apresentado um nível de engajamento maior. Por que elas têm apresentado um nível de engajamento maior? Aí tem uma discussão teórica que é o seguinte, se é você usar, a discussão chama Best Fit, né? Se é você usar as melhores práticas de gestão de pessoas que estão disponíveis e colocar todas elas na sua organização, ou se é você entender a sua organização e buscar as melhores práticas de gestão de pessoas para aquele grupo. Tem uma discussão em relação a isso nesse momento, porque sim, o Great Place tem uma média maior. E aí veja, né, por que as empresas Great Place to Work têm uma média maior de engajamento? Porque elas tratam mais as pessoas como pessoas. Porque elas têm mais possibilidade de fazer coisas para as pessoas de verdade que são pessoas, né? Apesar de não serem perfeitas, mas elas conseguem caminhar para um modelo que de fato coloca o indivíduo como central dentro do negócio, né? O indivíduo é importante na organização, ou seja, ele tem o seu respectivo valor ali dentro. E isso aumenta, obviamente, o engajamento. Uma outra pergunta, você entende que esses conceitos de gestão humanizada têm um espaço na administração pública? Eu acho que assim, é muito embrionário tudo isso, né? A gente tá, o Zygmunt Bauman, ele tem uma frase que diz o seguinte, né? A gente vive tempos de interregno. E o que é o interregno? O interregno é quando o rei morre e nenhum outro rei foi nomeado ainda para tomar o poder. Então, fica ali um vácuo de poder, né? Então ele fala o seguinte, vivemos tempos de interregno, quando os velhos jeitos já não funcionam mais, mas os novos ainda não foram criados. Então, na minha visão, há sim espaço na gestão pública, mas isso não é para amanhã, né? Isso aqui não é para amanhã. O que a gente está discutindo aqui são coisas muito importantes, mas que precisam amadurecer dentro daquele desenho que eu mostrei em alguns slides aqui para trás, que é aquele desenho da mudança, né? Como é que você opera a mudança? Que é primeiro, né? Ela tem o tempo e tem dificuldade. Eu primeiro preciso falar para alguém. E se alguém precisa tomar conhecimento, aí ele forma um pensamento em relação àquilo que ele acabou de ouvir. Aí ele fala, bom, isso faz sentido, eu vou adotar isso como comportamento. Mas ele não adota como comportamento amanhã, porque mudar comportamento não é simples. Mas ele já tem a atitude, a vontade de mudar. Uma certa hora ele consegue mudar, então isso se transforma em comportamento. E o comportamento do indivíduo, ele influencia o grupo. E isso é o que se chama de cultura. E isso depende, né, do esforço da liderança em insistir nesta linha, neste progresso. Quanto mais gente, mais difícil e mais tempo é requerido. E nós vivemos numa sociedade ansiosa. Em algum momento isso será uma realidade. Eu só não sei te dizer quando, né, e quanto tempo isso vai demorar. Mas sim, acredito que faz sentido você pensar nisso também para o serviço público, né? Se você pensa, por exemplo, né, eu visitei a Nova Zelândia e a Nova Zelândia tem um serviço público muito profissional, muito interessante, né? É um país pequeno, óbvio, menor que o Brasil, mas conseguiram também levar esses elementos, né,
de ESG, sustentabilidade, tudo isso para dentro do serviço público. O Brasil é maior, né? O Brasil tem problemas de nascimento, eu diria, né? Na origem da formação do Estado brasileiro, ele já incorreu em alguns vícios que uma Nova Zelândia não incorreu, que vai demorar mais tempo, certamente, mas um dia, em algum momento, vai chegar, né? E a gente tem que sempre trabalhar, eu digo isso até do ponto de vista de democracia, né? Eu digo que democracia, ética, são ideais de mundo, são ideais de vida. E o ideal é aquilo que te faz ter sentido, né, para você caminhar. Então só que elas não são, só que esses ideais, eles não são como a luz do sol. Você sai na rua e vê que está brilhando. Não, tem dia que você sai na rua e não está brilhando. Está bem, né, obnublado, está escuro, você não vê o sol. Mas você acredita no ideal. E por você acreditar no ideal, você trabalha por ele todos os dias. Então, é um pouco isso, né? Tem um certo idealismo, mas eu acredito que a história, ela sempre evolui, né? Se você olha a história do mundo, a gente tinha bárbaros, né? A gente tinha coisas muito terríveis no passado. Hoje nós temos problemas também, mas a gente sempre caminha por uma evolução, por um progresso, né? Então, eu acredito nisso. Agora, quanto tempo demora, eu não sei, né? Se você pensar, por exemplo, nos caras, né, no iluminismo, né, dos caras que começaram a pensar a vida, começaram a pensar sobre democracia, pensaram na ideia de que todos têm direito a voto, né, a gente não tinha voto no século, até o século XVIII, né, depois quem começou a ter voto eram só quem tinha propriedades, né, depois mulheres foram ter voto, ou seja, as coisas vão evoluindo, mas elas demoram, né, por que elas demoram? Porque a gente tem pouca liderança, a gente precisa de mais liderança para impulsionar esse movimento que eu acabei de desenhar aqui, né? Precisa de mais liderança para impulsionar esses movimentos de mudança cultural. Com poucos líderes, a gente demora muito mais tempo, né? Então, a gente tem que ter mais liderança para conseguir fazer isso de forma mais rápida. Quem mais? Deixa eu ver o que se saiu aqui. Mais alguém no chat? Liderança é nato ou se desenvolve? Liderança se desenvolve, liderança é competência. As primeiras ideias de liderança nata, elas surgem a partir de um cara chamado Thomas Carlyle, no ano de 1850, quando ele escreve a teoria do grande homem. Porque na cabeça do Carlyle, os líderes nasciam líderes. Então ele queria identificar quais eram os traços de personalidade, quais eram as características que faziam com que as pessoas se tornassem líderes. E essa ideia do Thomas Carlyle, ela foi comprada por um cara chamado Stogdill, futuramente, já em 1909, e o Stogdill foi fazer um apanhado de tudo que se sabia sobre liderança no mundo. E começou a pesquisar com crianças, né, e também no mundo militar, para entender quais eram os traços de personalidade e características que as lideranças apresentavam. E é daí, inclusive, que na França, dois caras chamados Alfred Binet e Theodore Simon vão criar o famoso teste do QI, que depois, nos anos 80, a gente vai descobrir que o teste do QI, na realidade, é um teste de lógica e matemática, não é um teste de inteligência necessariamente, né? Porque inteligência, o Gardner vai explicar que elas são múltiplas, matemática e lógica é apenas uma das inteligências humanas. E esse movimento de tentar entender quais eram os traços que determinavam a liderança, ele deu em nada. E por isso que a gente entendeu que liderança, ela não é nata, a liderança ela é desenvolvida e ela não tem traços específicos. Mas a gente sabe, por conta de pesquisa, que alguns elementos ajudam as pessoas a liderar. Por exemplo, pessoas extrovertidas têm mais facilidade para serem escolhidas enquanto líderes do que pessoas introvertidas. A mesma coisa de pessoas tímidas e não tímidas. Pessoas que têm muita energia e menos energia. Então, existem algumas características que facilitam na hora da escolha da liderança. Mas isso não quer dizer que essas pessoas sejam líderes mais eficazes, que produzam melhores resultados. É simplesmente um viés cognitivo que nós humanos temos na hora de escolher uma liderança. E digo mais, essas primeiras pesquisas sobre liderança, a gente nem incluía mulheres, hein? Essas pesquisas eram todas feitas com homens. Por quê? Porque acreditava-se que masculinidade, inclusive, era um atributo de liderança. E aí alguém um dia pensou, vamos fazer uma pesquisa para entender se as mulheres também podem liderar? E aí descobriram que sim, elas também podem.
E ele falou, bom, mas se elas podem, será que elas lideram diferente de homens? Essa foi uma segunda leva de pesquisa. E hoje, o que a gente sabe? Não há nenhum atributo biológico que impeça mulheres de liderar. O que a biologia permite, a cultura veda. Então, a pergunta acadêmica hoje é por que nós temos subrepresentação de mulheres em posições de liderança? Né? Se você pegar uma pesquisa mundial de CEOs mulheres, é 6% do mundo de CEOs mulheres. Só tem 6% de CEOs mulheres no mundo. Né? Quanto mais se sobe na hierarquia, menos mulheres tem nas organizações. Por que isso? Cultura. Cultural, o famoso teto de vidro. Né? A mulher sobe, mas ela não consegue ultrapassar esse teto de vidro. Porque você fala assim, não tem barreiras, elas não são visíveis, mas elas existem. E qual a maior barreira que existe? A barreira cultural. Né? Eu tenho um artigo acadêmico sobre isso, falei já na TV algumas vezes sobre isso, tem muito estudo nesse sentido. Portanto, eu, como um estudioso de liderança, afirmo para você, liderança não é nato. Liderança é uma competência. E por ser competência, a gente aprende, a gente desenvolve. Inclusive, no nosso curso aqui, neste curso, uma das aulas é História da Liderança. E aí nessa História da Liderança a gente conta esse movimento todo. Praticamente eu antecipei essa aula aqui para vocês, mas a gente conta esse movimento todo com as datas, né? Para a gente entender em que pé estamos hoje. E é muito importante, porque a gente não pode olhar o presente e sem buscar o passado. Porque o presente é fruto direto do passado. A gente, né, enquanto humanos, a gente é fruto da história e da genética. Tem duas coisas que a gente não muda. É a nossa história e a nossa genética. E isso nos constitui no presente. Mas o futuro ele não é inexorável. O futuro pode ser alterado. É por isso que eu acredito na resposta da questão do serviço público, na questão da empresa humanizada. Por quê? Porque o futuro não é determinado pelo passado. O futuro é determinado pelo presente. E no presente a gente pode fazer diferente para ter um futuro diferente. Aliás, se a gente não fizer nada no presente, o futuro repetirá o passado, como diria Cazuza. O contrato psicológico, ele é... olha só, vou te dar um exemplo bem prosaico. Né? Se você vive com alguém, casado, casada, né? Não importa. Se você mora com alguém, um parceiro, uma parceira afetiva, você estabelece com essa pessoa um tipo de contrato social. O que é o contrato social? É aquilo que eu não preciso escrever em lugar nenhum, mas que rege a nossa relação. São os do's and don'ts de toda relação humana. Quando eu me relaciono com você, eu estabeleço um contrato psicológico. Eu sei o que eu posso te dizer e o que eu não posso te dizer. Em que hora que eu posso e em que hora que eu não posso. Isso é um contrato psicológico. E isso é extremamente relevante quando a gente fala de liderança. Como é que a gente formula contratos psicológicos com as pessoas com as quais a gente vai fazer gestão? Né? Como é que eu vou fazer gestão dessas pessoas que trabalham comigo? Eu preciso estabelecer um contrato psicológico. E o contrato psicológico ele é muito mais forte do que um contrato no papel, escrito e assinado. O psicológico manda mais do que o que está escrito naquele papel. Né? Eu me casei com a fulana, com o ciclano, está aqui no papel. Isso não estabelece as relações, as obrigações de parte a parte. É o contrato psicológico que vai fazer este papel no sentido de, né, intermediador dessa relação. Isso é relevante para a gestão de pessoas. Turma, mais perguntas? Temos ainda 5 minutinhos para conversar. Como eu falei, né, a gente ainda vai ter hoje, 19 horas, uma aula aberta da nossa pós-graduação de Gestão de Risco, Governança e Compliance, aula sobre ética, conduta e gestão do capital humano. Quem quiser participar, eu posso mandar o link aqui para vocês e nós vamos fazer daqui a pouquinho esta aula.
Se tiver mais perguntas, eu respondo nesses últimos 5 minutinhos. Se não, a gente vai caminhando aqui para o nosso final. Quem quiser participar da nossa aula aberta agora às 19. Opa. Tá aqui. Link. Esse aqui é o link da nossa aula, às 19 horas. Quem quiser participar e quem quiser fazer as inscrições para este curso sobre liderança, né, que tem aí essa nossa fala de hoje, eu também vou deixar o link aqui para vocês, para facilitar. Mas tem aí na tela, né, também o contato e o link. E se você usar o cupom aí, 3RE5HH, você tem 25% de desconto na sua inscrição. Muito bem, não temos mais perguntas, então vamos encerrando por aqui. Agradeço a participação de todos vocês, muito obrigado por estarem com a gente nesta conversa, né? Ajudem-nos divulgando o nosso curso, é um curso extremamente relevante para esse momento que a gente vive, para repensar, né, modelos de negócio, liderança e o nosso papel na sociedade, e é todo baseado em pesquisa científica, certo? No mais, muito obrigado mais uma vez. Vocês têm o meu contato aqui na FPCAF, venham nos visitar quando der, né, presencialmente, se não, participe com a gente aqui dos nossos cursos, das nossas graduações, pós-graduações, e a gente certamente se encontra na nossa vida profissional. Um forte abraço, me despeço de todos vocês, tenham todos uma ótima noite e amanhã sextou. Um ótimo fim de semana para todos vocês, divirtam-se, mas tomem cuidado. Álcool gel, distanciamento social e máscara, e tomem vacina quando chegar a data de vocês. Eu já tomei a primeira dose, estou aguardando ansiosamente a segunda em setembro. Tchau, pessoal. Forte abraço.